Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício das autoridades é um direito inalienável do povo. Rádio Com 104.5. Junte-se a nós, apoie essa ideia. Antene-se, sintonize-se, saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, 104.5 FM. Cultura, informação, coletividade. 32 22 15 71, ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Dica de cidadania. Motoristas e passageiros não devem jogar lixo ou objetos pela janela. É importante manter dentro do automóvel um saquinho para colocar o lixo. Só se constrói cidadãos com educação. Rádio Com 104.5 FM. Poncha, lonjuras batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando casa, longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não emalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando tino, das quatro patas do zanho peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas alas sombreras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Zaino garrou da noite o céu escuro, e tudo que a noite escuta é seu clarim. E patas batendo na água depois da várzea, freio e rosetas de espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas, bota seu mundo na estrada batendo água. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço
desabrigo o caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Olá, muito boa noite. Estamos começando o ASUFEPEL Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Com. Você pode escutar a Rádio da Comunidade no site www.radiocom.org.br ou se não, através do endereço 104.5 FM, as ondas da Rádio Com. Aqui você muito bem ligado no programa ASUFEPEL Comunidade. Agora são exatamente 18 horas 15 minutos, temperatura na Princesa do Sul na casa dos 21 graus Celsius. Lembrando que o ASUFEPEL Comunidade é um programa do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. Eu sou Aldrovando Jorge e a técnica fica por conta do Juliano Lima, aqui da Rádio Com. Vamos estar com vocês até às 19 horas, mandando muita música tradicionalista e, claro, as informações do sindicato. Você também pode interagir conosco através do telefone aqui da Rádio Com, é o 053-3222-1571. Entre no site do ASUFEPEL e fique por dentro dos conteúdos que estão pautando a entidade. O endereço é o www.asufepel.com.br. Também pode interagir conosco através do Facebook, no www.facebook.com/sindicato.asufepel. Hoje nossa convidada aqui nos estúdios da Rádio Com é a coordenadora da pasta de imprensa e divulgação, a Liliane Griep. Ela vai falar um pouco da assembleia que aconteceu hoje lá no sindicato, assembleia que era pautada no sentido da paralisação do dia 15. A categoria aderiu em massa à paralisação que começa amanhã, 15. Lembrando que esta paralisação foi chamada pelas centrais sindicais, pela CUT e as outras centrais sindicais, de greve geral, mas claro que nós estamos nos referindo a uma paralisação geral, já que é apenas de um dia. A categoria então aderiu em massa à paralisação do dia 15 de abril. Esta paralisação terá concentração amanhã a partir das 11 horas no chafariz ali do calçadão das Três Marias, e terá grande concentração de público. Liliane Griep, gostaria de te cumprimentar, agradecer a tua participação aqui no ASUFEPEL Comunidade. Falasse um pouquinho, primeiramente, desta assembleia que reuniu um número expressivo. Aliás, ao longo do programa eu vou conversar com a Liliane sobre as outras assembleias que aconteceram este mês, início de final de mês de março e no mês de abril. Nós tivemos uma assembleia praticamente por semana. Então a categoria está muito interessada nas pautas vigentes. Muito boa noite, Liliane, seja bem-vindo aqui ao ASUFEPEL Comunidade. Pessoal, boa noite. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, o espaço que a gente ocupa e agradecer a audiência, de quem está em casa nos ouvindo. Bom, a gente vem aqui hoje para conversar sobre o tema, das paralisações e as movimentações que a gente está tendo em todo o país, em relação principalmente a questão do PL 4330 de 2004, que trata sobre a terceirização, a privatização, então, e a perda dos direitos dos trabalhadores que foram conquistados a duras penas durante muitos anos. Então, esse é um assunto muito caro para nós, enquanto servidores públicos, até porque esse projeto de lei, ele também vai atingir o serviço público. Então, por essa também é uma preocupação, que a gente tem de estar trazendo isso para discussão e já sabendo, então, que esse projeto ele foi, por hora, aprovado no Congresso, com ampla
maioria, né, dos deputados votando a favor desse projeto de lei, o que é uma tristeza para nós, né, enquanto população, né, enquanto cidadãos que votam em parlamentares que teoricamente deveriam nos representar, né, e esses mesmos parlamentares legislam em causa própria, né, e não defendem então os direitos dos trabalhadores. Obviamente que a gente tem dois lados nessa situação, né? Tem gente que defende e nós somos então absolutamente contrários, né, a perda dos direitos, de qualquer direito do trabalhador, seja ele da iniciativa privada, né, da CLT ou do serviço público também. Então, assim, a gente já vem trabalhando essa temática já desde o início de março, né, quando nós fomos para a plenária no Rio de Janeiro, a plenária da FASUBRA, né, que tratou dos encaminhamentos então da campanha salarial para 2015 dos servidores públicos federais, né, e um dos temas era também a questão da tramitação desse projeto de lei junto ao Congresso, né, e a expectativa de como é que ele seria votado. Obviamente que a gente já tinha uma perspectiva de que passaria no Congresso, até porque hoje a gente tem um Congresso com uma base que não defende o trabalhador, né. A gente sabe que apenas 2 partidos votaram absolutamente contra, né, o restante quase que por unanimidade votou a favor desse projeto. Então, isso é uma coisa muito preocupante para nós, né. Então, a partir desse momento, né, a gente começou a trazer, então, essa pauta como uma pauta nacional, né, de discussão nacional em todos os níveis de discussão, né, e a gente vem trabalhando esse tema, então. A Assembleia anterior, ela foi para deliberar, então, do dia 7, né, foi para deliberar, então, a respeito da questão da paralisação nos dias 7, 8 e 9 de abril, né, que já aconteceu, né. A gente teve uma muito boa participação, né, na Assembleia anterior também, que foi para a retirada dos delegados para o Congresso da FASUBRA também, houve bastante adesão, a gente ficou bem contente, assim, que viu a sede do sindicato cheia, né, isso nos enche de esperanças, assim, porque a categoria está se mobilizando diante dessa situação grave que a gente está vivendo hoje no país, né, a conjuntura política hoje, ela precisa ser discutida, né, a gente tem, e a gente precisa trazer isso à luz do conhecimento das pessoas, que grande parte das pessoas infelizmente não tem acesso a esse tipo de informação, ou acha que essa informação ela não é importante, mas ela é, porque ela afeta diretamente os trabalhadores, né, em todos os níveis, volto a dizer, né, e a gente precisa discutir. Bom, então hoje, depois da paralisação do dia 7, 8 e 9, a gente já no próprio dia 7, a gente já teve uma proposta de assembleia para hoje, né, que foi chamada principalmente pelas centrais sindicais em todo o país, né, principalmente a CUT, liderando então essa convocação de todos os trabalhadores, e nós como sindicato cutista também, filiado à FASUBRA, né, a gente obviamente que faria, né, voz também a essa convocação. Então, a chamada foi para greve geral, né? Essa greve geral, ela era para amanhã, né? A greve geral é para impactar mesmo, porque a gente tem um indicativo de greve já formulado, né? Para maio, né? Já foi aprovado na plenária da FASUBRA e pelos servidores públicos federais, né? Pelo Fórum dos Servidores Públicos e também na FASUBRA, e então o indicativo de greve geral, a partir do momento em que não houver nenhuma sinalização por parte do governo em negociar a nossa campanha, os itens que constam na pauta de reivindicações para a campanha salarial deste ano, de 2015, a greve provavelmente vai acontecer, né? Isso, a gente tem fortes indícios de que, né, as pessoas estão se mobilizando e a gente não sei se vai ter como fugir disso. Eu acho que vai ser encaminhado. Portanto, isso é só para depois, né, para maio. A gente calcula que seja mais para o final de maio, né, porque já agora, em primeiro lugar, a gente tem o Congresso da FASUBRA, né, que é a instância máxima, né, da federação, né, onde se delegam todas as pautas que vão nortear os próximos 2 anos, né, da direção que vai ser empossada, que vai ser eleita e empossada nesses dias aí.
e que vão, então, nortear e vão dar rumo para o que vai ser feito daqui por diante. Então, provavelmente, a questão da greve no Serviço Público Federal será tratada lá e será encaminhada já com data, provavelmente, alguma coisa assim, né? Por enquanto, a gente não tem nenhuma data específica. Liliane, já falando da Assembleia do dia 31, que foi a tirada de delegados, nossa primeira pauta foi dia 31 de março, já começando já a nossa escalada aí para as assembleias. Foi tirada, então, 20 delegados, que a cargo desses jornalistas serão 21, viu, Liliane? Sim, pois 21, o jornalista vai junto para fazer a cobertura, né? Vamos a Poços de Caldas, Minas Gerais, vamos trazer todo o conteúdo aí para a categoria. Lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. 22º Confazubra. A expectativa, Liliane, porque a gente tem uma expectativa, claro que a gente vai eleger lá essa direção aí da Fazubra, que é a federação dos sindicatos, das faculdades, né, das universidades públicas do Brasil. Essa é a definição da federação, da Fazubra, e há uma expectativa muito grande. São 20 pessoas, 20 delegados, que irão compor lá e vão tentar buscar o melhor que é para a categoria. A expectativa disso, hein, Liliane? A gente vê já um alvoroço, a gente vê que é diferente, porque em 2012 foi o último ano de ganhos reais para a categoria, então depois disso não se teve mais aumento, e a busca é frenética nesse sentido. Bom, a expectativa é que, em primeiro lugar, ocorra, né, a eleição, né, dessa nova direção, que, obviamente, para quem não sabe e para quem não tem muita vivência na esfera sindical, né, quem não milita muito nessa situação, não tem muita noção de como que as coisas se dão lá no Congresso, né? A gente tem forças que tangenciam, ora para um lado, ora para o outro, né? E ora se dividem, ora se reagrupam, né? Então a gente sabe que existem algumas correntes dentro da própria federação, né? Que sinalizam por alguns partidos políticos, né? A gente tem essa disputa política bem acirrada, assim. Isso, às vezes, em alguns momentos, prejudica um pouco a questão da própria pauta, né, do servidor público federal, porque às vezes se esquece um pouco do que está se lutando, né? Muitas vezes se acontecem disputas que não caberiam ali naquele momento. Então, eu tenho uma crítica em relação a isso, né? Esse é o meu posicionamento. Porém, eu acho que, no geral, assim, a expectativa é que se construa um movimento unificado, né? Que se possa chegar a um denominador em relação às pautas específicas da nossa categoria, né? Que busca, então, entre outras coisas, né? Acho que, em primeiro lugar, é a questão da database para nós, né? No serviço público, que a gente não tem uma database. Né? Isso é uma luta histórica, né? Da categoria do Serviço Público Federal. Entre outras coisas, a questão da carreira, né, que se buscam melhorias para dentro da nossa carreira, a recomposição das perdas, né, que se tem, enfim, tem uma série de itens nessa pauta. Eu estou elencando, assim, basicamente, né, os principais, assim, né, que provavelmente vão vir. A expectativa em relação às eleições, na hora lá, é que isso é muito determinado pelo momento lá. O pessoal chega, né, e aí se fazem as negociatas, como em todo processo eleitoral, né, sempre existe a questão da negociação, de quem vai se unir com quem para chegar, né, ao melhor candidato, enfim, que represente melhor a chapa que melhor representa, enfim, né? Então isso é muito particular daquele momento. Eu nunca fui num congresso, mas a gente ouve falar do pessoal que é mais antigo, que está acostumado com essa situação, né? De que sempre é muita disputa, sempre é muito acirrada, né? E é muito sério quem é delegado e quem vai para esse congresso tem uma responsabilidade bem grande, assim, porque está representando toda uma categoria, né, local, né? Que cada sindicato leva a sua delegação, né? E representa aqueles servidores, né? Que ficam na base, né? Eles são o nosso chão lá, né? É isso verdade. Aí. 20 delegados irão representar, então, a categoria em Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom, aqui você está com o Açufepel Comunidade,
mandando todas as informações do sindicato, da Sufepel, das ondas da Rádio Com, que manda seu conteúdo através do site, o www.radiocom.org.br e também no 104.5 FM. Agora são 18 horas 30 minutos, temperatura na Grande Princesa do Sul fica na casa dos 21 graus Celsius. Vamos fazer o seguinte, Juliano, vamos escutar aí o Teixeirinha e o tal daquele Sexta-feira 13. Que bárbaro, tem lobisomem lá com o Teixeirinha. O Teixeirinha mesmo. E daqui a pouco a gente volta logo após os apoios culturais. Você está muito bem ligado no Sufepel Comunidade. Agora vocês vão ver como é azarento este dia 13, sexta-feira de agosto. Vou contar uma história mais contrariado. Eu saí de casa num dia azarado, perdi um bilhete que estava premiado. Fui cruzar no barro, fiquei atolado. Fui ver a morena, tinha me chutado. Fui tomar o bonde, tomei enganado. Encontrei meu bem com outro do lado. Fui beijar uma moça, mordi um soldado. Que dia de azar. Olhei pra uma moça, sorri um barbado. Chutei uma bola, foi dedão quebrado. Pois era uma pedra num couro furado. Fiz um bom negócio, mas saí logrado. Entrei numa loja e pedi pão torrado. Briguei com o velhinho, saí arranhado. Minha calça do avesso, sapato trocado. Encontrei com a polícia, fui preso enganado. Até isto me aconteceu nesse dia. Pedi um filé, comi gato assado. Deixei numa velha, caímos deitado. Carrei uma criança, me deixou molhado. Meu carro parou, 3 pneus furado. Olhei na folhinha do dia marcado, então descobri que estava azarado. Era sexta-feira, que dia pesado. Foi 13 de agosto do ano passado. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem padrão. A gente se organiza e planta o que comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Vida saudável. Alimente essa ideia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte, coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Programa Holofote no Olho, viajando no som progressivo, todas as quartas, das 21 às 22h30, na Rádio Com 104.5 FM. Permita-se, 3222-1571. Voltamos com o segundo bloco do programa Sufepel Comunidade. Com ele, Teixeirinha e a tal da Sexta-feira 13. Que bárbaro, né? Essa música aí é para o nosso amigo Paulo Ricardo.
coordenadores lá do Asufepel pediu a música do Teixeirinha. Tá, então, Mochila. o nosso amigo Mochila. Uma música na íntegra aí do Teixeirinha. Saudoso Teixeirinha. Quem não lembra, claro que não acompanha muito da vida do Teixeirinha, mas do filho dele sim, Teixeirinha Filho. São músicas aí que lembram muito do nosso tradicionalismo, da nossa música do interior, a tal da música gaúcha. É verdade. Aqui é a Asufepel Comunidade. São 18 horas 35 minutos, temperatura cai um pouquinho, 20 graus na Princesa do Sul. As informações são do site Clima Tempo. Você muito bem acompanhado nas ondas da Rádio Com. É Rádio Com pelo site radiocom.org.br ou se não, pelo 104.5 FM. Entre em contato conosco através do telefone. Interaja conosco no 3222 1571. As informações do sindicato estão no www.asufebel.com.br. Liliane, nós falamos no último bloco da Assembleia do dia 31. Também teve a Assembleia da categoria no dia 7. E aí pedindo para paralisação dos dias 7, 8 e 9. Isso aí foi proposto lá naquela plenária na qual participasse em Rio de Janeiro. E para o dia 8 também aí já teve outra Assembleia. A paralisação do dia 7, 8 e 9 também, presença maciça da categoria, muita gente participando. Todos os eventos foram mais de 200 pessoas, mais de 200 servidores lá no auditório central do Asufepel. E a gente fica muito agraciado para que todos comparecessem, né, e vieram. Isso nos dá muito gosto, tanto o pessoal da coordenação como nós, da divulgação à imprensa. Sim, isso é muito importante. Você volta a salientar, né? É importante que a categoria dos técnicos administrativos em educação da UFPEL participem, né? Porque o sindicato é quem nos representa, né? Quando existe algum tipo de negociação a ser feita, quem nos representa é o sindicato, a UFPEL, junto com a FASUBRA, né? São as duas entidades que tratam dos assuntos diretamente ligados à nossa carreira, enfim, ao serviço público federal, né? No dia 7, então, a gente optou por paralisar, né? Tradicionalmente, a UFPEL, quando existe alguma mobilização, ela sempre faz as assembleias na data da mobilização, até para que os servidores que estão no trabalho possam, em vez de irem para o trabalho, se dirigirem para a assembleia, né? Para participarem, então, e decidirem o que vai ser feito, porque a gente acata o que a assembleia decide. O UFPEL, o sindicato, não decide nada sozinho. A categoria decide lá dentro, né? Então foi muito importante que essas pessoas vieram, né? Nos deixaram muito contentes enquanto direção, né? Significa que o trabalho está sendo bem feito, né? Está sendo bem divulgado, embora às vezes a gente fique um pouco sem pernas, né? Para chegar a todos os servidores, até porque a nossa universidade é bem pulverizada, né? A gente tem vários campos, a gente tem vários locais onde tem servidores, então nem sempre a gente consegue chegar pessoalmente a cada um. Bom, mas então tá, no dia 8, né, foi dia 8, Jorge? Foi? Isso. Dia 8, a gente então, no próprio dia 7, a gente já deliberou que dia 8 teria uma nova assembleia, né, até para ver, para discutir as nossas pautas locais, né. As pautas locais. Deixa eu só interromper a Liliane, que eu quero continuar falando com ela sobre a assembleia do dia 8. Antes eu quero falar sobre o abono permanência, viu, Liliane? Que é outra coisa importante do nosso sindicato, deliberado lá pelo Aricaré, pediu para colocar uma informação, e eu vou ler o texto na íntegra, para que o nosso aposentado, aquele que tinha os pré-requisitos para a aposentadoria, resolveu continuar trabalhando, e ele tem direito a receber esse abono permanência. Eu vou ler o texto na íntegra e depois a gente comenta. Então, o abono permanência começa a ser descontado daqueles servidores que, tendo os pré-requisitos para a sua aposentadoria, resolvem continuar trabalhando. Isso, segundo um dos advogados do Asufepel sindicato, o Valdemar Borba, é ilegal. O Valdemar diz que é possível que o servidor que teve o desconto aplicado de forma errada em seu contra-cheque nos últimos 5 anos seja reembolsado. Para entrar com a ação, o sindicalizado do Asufepel deve procurar o atendimento jurídico da entidade, os advogados, trazendo procuração, declaração de justiça gratuita,
xerox da carteira de identidade ou a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e xerox do último contra-cheque. Estas, então, são as informações lá referente ao abono permanência. Eu acho que é bem interessante que quem resolveu, tinha os pré-requisitos para se aposentar, Liliane, não resolveu continuar trabalhando e teve esse desconto no contra-cheque, procure o sindicato, porque ele está sendo descontado aí indevidamente. Conversava lá com o Valdemar e ele me dizia que é referente aos 11%. Os 11% e então entra nesse bolo. Então o meu amigo Valdemar Borba e também o Jair, não vou esquecer o sobrenome. O Maia vai saber todas as informações para dar para você, servidor aí da Universidade Federal de Pelotas. Continuando a nossa leitura, e aí falando da Assembleia do dia 8, no dia 8 então a gente teve mais uma Assembleia. Foram 4 Assembleias nesses últimos aí 20 dias. Foram 4 Assembleias. Teve uma Assembleia e na Assembleia teve uma determinada linha de assuntos, como transporte para o camping Capão do Leão. Nós tivemos também outros temas relacionados. Na Assembleia foi criada uma comissão. E essa comissão montou um documento e encaminhou à reitoria. Este documento já está disponível lá no site da Sufepel, no www.asufepel.com.br. No Facebook também você poderá chegar ao site do sindicato, dizendo todas as reivindicações da categoria, estão reivindicando os pontos de pauta. E montamos um folheto para que fosse distribuído, fossem distribuídos. Vou ler aqui brevemente para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do que a gente está falando. O panfleto diz assim: 72 horas de paralisação em favor da educação pública. Somos servidores técnico-administrativos e merecemos respeito. O texto de abertura é o seguinte: o ano de 2013 começou com grande corte de verba para a educação por parte do governo federal. Além disso, o Congresso Nacional pretende aprovar a PL 4330-04. PL 4330/04 já foi aprovada pelo Senado e agora segue. Foi aprovado pela Câmara, vai para o Senado e aí depois para a deliberação da Presidenta da República. Seguindo o texto. Esta PL permite a terceirização dos contratos de trabalho político e privado. Na prática, retira direitos de trabalhadores, sendo que os terceirizados permanecem com 2,6% anos a menos do que o empregado que contratado diretamente. Tem uma jornada de 3 horas semanais a mais. Recebem em média salários de 24,7% menores a cada 10 acidentes com morte, 8 ocorrem entre estes trabalhadores. As pautas reivindicadas: primeiro, 10% do PIB para a educação pública já. Revisão dos cortes da educação, política salarial permanente com data base e correção da distorção e reposição da perda inflacionária. Somos categoria com menos piso salarial e tivemos uma perda de 25% nos últimos 5 anos. Esses são só alguns dos itens que estão no panfleto. Se o amigo ouvinte entrar lá no site do sindicato, www.asufepel.com.br, você vai poder ter todas as informações às quais nós estamos nos referindo. Então, saindo da Assembleia, foi deliberado isso, um documento que seria entregue ao reitor. No dia seguinte, no dia 9, dia posterior à Assembleia, a categoria, junto com essa comissão, se dirigiu à reitoria da Universidade Federal. Lá encontrou uma movimentação dos terceirizados, os terceirizados que também estavam paralisados, porque tinha uma série de atividades. Aí eu queria que a Liliane, que participou desse movimento, fizesse um apanhado aí geral. Eu dei uma introdução, agora a Liliane complementa aí os ouvintes da Rádio Com e o programa A Sufepel Comunidade. Então, no dia 8, então, a gente, como o Jorge falou, a gente confeccionou esse material, né, para distribuir.
as pessoas, para a comunidade em geral, né? Porque as pessoas às vezes, o pessoal está paralisado, por que estão fazendo paralisação? Não sabem o que é que a gente está reivindicando e qual é a luta, né, da nossa categoria em relação a todas essas pautas aí. Então a gente colocou num panfleto, resumidamente, as nossas diretrizes aí para que a gente faça essa movimentação de paralisação. No dia 9, então, a gente... no dia 8, durante a Assembleia, então, a gente discutiu as pautas elencadas, né, que a gente ainda estava com alguns problemas já de coisas encaminhadas para a reitoria, né, e que a gente estava sem resposta. A última delas era a questão do restaurante universitário, né, que a gente encaminhou em relação ao reajuste que teve de 142%, né, no quilo da alimentação, né, e na Assembleia anterior, dia 31, não sei, não me recordo bem. Foi na Assembleia anterior. A gente, né, montou uma comissão e fomos no gabinete do reitor, ele nos recebeu e nós colocamos que a gente estava questionando essa questão desse reajuste, porque isso não existe em lugar nenhum do país, o valor do quilo da alimentação a R$17, né, em nenhuma universidade isso se aplica. Então, essa era uma das pautas, né? Naquela ocasião, solicitamos que a administração da universidade fizesse, então, apresentasse uma planilha de custos para nós, justificando aquele reajuste. Isso não ocorreu, né? Houve uma divulgação no site da universidade, um valor lá, de uma justificativa que para nós não serve. Para nós aquilo ali não é uma planilha de custos. A gente queria uma coisa mais detalhada que justificasse realmente aquele reajuste. Então, o que a gente fez? Como essa era uma das pautas que não tinha sido atendida, entrou no item novamente no item de cobrança em relação à reitoria, né? Outra coisa foi a questão do transporte público, né, para o Capão do Leão, principalmente, né, a questão da superlotação dos ônibus, a péssima qualidade de transporte, a não existência de horários fixos para saída e chegada dos ônibus, né, as pessoas ficam esperando baita tempo na fila, na parada do ônibus para pegar o ônibus para retornar para a cidade, e o ônibus só sai quando ele está superlotado, né, antes disso eles não saem. Então, entre outras coisas, né. Então, essa também era uma das pautas, né, que a gente colocou nesse documento. E outra questão era a questão dos terceirizados, né, porque todos os dias chegava para nós a angústia do pessoal que é terceirizado na universidade. Só para explicar, assim, a universidade terceiriza os serviços fim, né, ou seja, as atividades... As atividades de limpeza, de segurança, enfim, uma série de outras atividades também. Contrata empresas que colocam pessoas, então, para fazer esse trabalho. A universidade paga essas empresas, né? E as empresas, por sua vez, pagam esses servidores. Isso é terceirização de serviço, para quem não sabe, tá? Precariza a mão de obra. E cada vez menos essas pessoas têm representatividade, né? E agora, objetivamente, a gente verificou a angústia dessas pessoas, porque elas estavam, algumas já há 3 meses sem receber o salário integral, outras que foram demitidas não receberam seus direitos trabalhistas, né, como fundo de garantia, enfim, outros não recebem, não têm direito a férias, outros, boa parte dos que estavam, né, nesse movimento, não tinham recebido sequer vale transporte e vale alimentação, que é uma obrigação da empresa pagar, né? A gente sabe que o empregado tem o direito de receber vale transporte e vale alimentação. Como é que ele vai se dirigir para o local de trabalho sem ele ter essas condições, né? Então, por isso, aí nesse momento, a gente fez esse documento, já constava no nosso documento a questão dos terceirizados, né? E o outro item é a questão do assédio moral que a gente verifica dentro da universidade, né? Diversos servidores chegam para nós no sindicato com essa angústia, assim, em relação ao assédio moral. São assediados no seu local de trabalho, né? E muitas vezes não tem como resolver nessa situação, né? Porque a gente sabe que isso é uma doença, digamos assim,
que afeta, né, os servidores, né, muitos têm problemas sérios em relação a essa situação de assédio e não sabem muitas vezes encaminhar. Então, quando chega para nós no sindicato, a gente sempre tenta mediar essa situação, né, tenta conversar com essa pessoa que assedia, enfim, faz uma mediação para que a situação se resolva, né. E dentro da universidade, muitas vezes, essa pessoa não tem onde buscar esse apoio, né? Então, chega para nós. Isso é, assim, a ponta do iceberg, o que chega, né? O que não chega é que nos preocupa, né? Porque são, provavelmente, muitas pessoas, só que elas não têm condições de... não sabem como que vão fazer, não sabem como que vão encaminhar, então o sindicato ajuda nesse sentido. Como proceder, né, Liliane? Como proceder. Liliane, mas me diz uma coisa, Liliane, encaminhamos o documento, a presença a gente acompanhou pelas redes sociais, pelos sites, muita gente participou e o reitor acabou recebendo vocês, sim, entregando as pautas. Exatamente. No dia 9, então, pela manhã, a gente tinha, então, essa agenda, né, a gente se propôs, a comissão, a ir lá na reitoria, no gabinete do reitor, fazer a entrega desse documento que foi confeccionado na Assembleia, né, com essas demandas locais, com essas pautas locais. E nesse momento, quando nós estávamos esperando para subir para o gabinete, o pessoal do serviço de limpeza, das empresas que são contratadas pela universidade, que são terceirizadas, começou a chegar lá na universidade justamente para cobrar uma posição do reitor em relação ao que estava acontecendo com eles, né? Então a gente acabou subindo com eles lá no gabinete, no 4º andar, né, do Campus Ângulo, para fazer, dar um apoio para que eles fossem ouvidos, né? Tinha estudantes, tinha servidores, tinha o pessoal, os terceirizados, os que puderam ir, porque muitos sofreram assédio até para poderem participar, né? Foram ameaçados, entre outras coisas, pelo próprio sindicato deles, né? Do sindicato que representa eles dentro aqui de Pelotas, de que seriam demitidos se participassem, que se reivindicassem, que eles tinham que voltar a trabalhar. Essa foi a justificativa do sindicato. Então a gente vê que eles não têm representação, eles não sabem para quem correr. Então nós ajudamos eles também nesse momento, né, para reivindicar. O reitor acabou fazendo uma fala, ele veio, né, ali onde o pessoal estava concentrado, justificou, né, de que eles haviam pago essa empresa e que a empresa, por sua vez, não estava repassando dinheiro para os terceirizados. Não foi nos apresentado nenhum documento de depósito que a universidade pagou, essa empresa foi tudo na palavra, entendeu? Então, a gente ficou com essa expectativa, né, de que as coisas fossem resolvidas. Neste meio tempo, o restaurante já estava paralisado, o restaurante universitário, porque os terceirizados se negaram a trabalhar, porque não estavam recebendo e decidiram que não voltariam ao trabalho enquanto essa situação não fosse resolvida, né? Então houve até um mutirão por parte da administração para fazer as refeições para servirem para os estudantes, né, que dependem do restaurante universitário, uma série de coisas que foram noticiadas no site da universidade, né? A gente não sabe exatamente se essas pessoas realmente tiveram regularização na sua condição, né? A última informação é que não há regularização, alguns receberam vale transporte, outros receberam tickets e alguns não receberam nada ainda, voltaram a trabalhar com medo de exatamente. Foram ameaçados, né, de que se não voltassem a trabalhar seriam demitidos. Então isso é uma situação inadmissível hoje dentro da universidade, né? A gente não pode se calar diante de uma situação totalmente absurda, assim, entendeu? São colegas que trabalham, que fazem a limpeza dos ambientes, né? Imagina se uma universidade onde tem um fluxo de pessoas, de estudantes, professores, servidores, enfim, todo o resto da comunidade que vai, se não tem ninguém que, né, faz a manutenção disso. Liliane, me diz uma coisa, entregamos os documentos, a comissão entregou o documento e foi marcada pelo reitor para que ele receba novamente essa comissão para deliberar sobre os temas. Sim, nesse momento a gente entregou, então, esse documento, né, em mãos, né, foi entregado no gabinete e no momento eles não marcaram nenhuma audiência, né, porque eles estavam sem o serviço de internet, sem telefone lá, não sei. Então, assim que eles puderam, eles nos deram retorno para marcar, então, essa reunião para receber... Para quando, Liliane? Essa reunião ficou marcada para quinta-feira, às 11 horas, me parece. Tá? Então, a gente vai estar indo lá, né? A gente só está esperando agora o comunicado oficial, né? Para a administração das UFPEL.
mas a princípio é quinta-feira, às 11 horas, a gente vai estar indo novamente no gabinete para cobrar, então, efetivamente, essas pautas que a gente levou para eles, né? Porque a gente precisa resolver esses problemas aí que são que tiram o sono, então, da comunidade acadêmica, né? Acho que importante que todos saibam, né, dessas situações, sem contar tantas outras que diariamente, né, afligem os servidores, enfim, a toda a comunidade que transita na universidade. Ainda mais em se tratando em um período onde o Brasil está se mobilizando. Amanhã a gente tem essa paralisação e eu vou repetir que o servidor tirou hoje em assembleia a paralisação dos servidores. A concentração será amanhã, aí no chafariz das 3 meninas, no calçadão, a partir das 11 horas da manhã. Toda a comunidade está convidada para participar do ato de paralisação nacional, proposta aí pela CUT e as outras centrais sindicais. Primeiramente foi chamado de greve geral, a gente já explicou isso. Na verdade é uma paralisação para o dia 15 de abril. Portanto, amanhã o sindicato estará com todos os seus coordenadores, com toda a categoria ali concentrada no chafariz, pedindo atitudes contra a PL 4330, a não aprovação da PL 4330. Exatamente. Outra coisa que também foi deliberada na Assembleia de hoje, Liliane, foi uma outra Assembleia para falar da Constituinte Universitária. Então foi marcada, foi aceito, né? A Constituinte Universitária será tratada neste dia, no dia de Assembleia. E a Assembleia ficou marcada para 22 de abril, ou seja, sem ser amanhã, na outra quarta-feira, a partir das 14 horas, na sede central do ASUFPEL Sindicato. Vou repetir. Durante a Assembleia de hoje, dia 14, foi proposto, né, que se marcasse uma nova Assembleia, aí para discutir a Constituinte Universitária. Então, a categoria aderiu, aceitou essa plenária, essa Assembleia, e nós vamos estar divulgando já começamos por hoje, né? Na quarta, então, ficou marcado para a próxima quarta-feira, sem ser amanhã, dia 22, a partir das 14 horas, na sede central do ASUFPEL Sindicato. Liliane, estão chegando aí ao final de mais um ASUFPEL Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Com, tratando aí das pautas locais. Falamos só das últimas 4 assembleias. E eu queria que deixasse aí o teu recado final e agradecer a presença de todos que estiveram junto conosco lá na sede dos sindicatos. Quero agradecer o pessoal da internet, o pessoal do Facebook, do site, que nos manda recado, agradece pelo programa. Manda um grande abraço aqui pro Juliano. Juliano é um dos caras famosos lá no Face do sindicato, viu? Juliano, muito bem. E agradecer a tua participação, claro, né, Liliane, aqui no ASUFPEL Comunidade. Então, pessoal, só para reforçar o convite para a Assembleia, né, que vai tratar sobre a Constituinte, que, para quem não sabe, a Constituinte está acontecendo dentro da UFPEL justamente para reescrever a história da UFPEL, né, onde as 3 categorias, né, os servidores, professores, técnicos e estudantes estão reescrevendo os documentos referentes à universidade, estatuto, regimento, enfim, tudo que a gente quer na universidade a gente vai escrever nesse processo de constituinte. Então é importante que esses servidores que são técnicos administrativos da nossa categoria, que fazem parte da constituinte, tenham o respaldo dos colegas vindo, que possam vir nessa assembleia para estar discutindo os temas que eles vão começar a tratar. Por enquanto eles só estabeleceram as regras básicas para eles poderem trabalhar. A partir desse momento vão começar realmente os trabalhos para que se discuta o regimento, o estatuto, né, desta universidade, para onde que a gente quer ir, que universidade que a gente quer, e para isso a gente precisa participar, porque depois não adianta ficar dizendo, porque é isso, porque é aquilo. Não, a gente tem que participar e reescrever a história junto, né? Então a gente reforça o convite, estejam todos aí para a gente poder discutir os temas, né, que são relevantes. E quero deixar aqui um abraço a todos os ouvintes, né? Deixar parabéns aos servidores que hoje se fizeram presentes na Assembleia, que têm vindo e que têm participado ao longo desse mês aí, né? E que não fujam à luta, pessoal. A gente precisa lutar, a gente precisa estar junto nessa e com certeza a gente vai conseguir alcançar rumo à vitória, como diz o Serginho lá no sindicato, né? Rumo à vitória. Rumo à vitória é ótimo. Mas é isso, pessoal. Grande abraço a todos, obrigado pelo espaço aí
E a gente se encontra, então, na próxima Assembleia. E amanhã no Calçadão, pessoal. Calçadão na Esquina Democrática, ali no Chafariz, às 11 horas, tá? Ato nacional contra a aprovação do PL, que trata sobre a terceirização 4330 de 2004. Tá, pessoal? Grande abraço, boa noite a todos aí que nos escutam. Muito obrigado a Liliane Kriep pela participação aqui no Açufepel Comunidade. Estamos terminando mais um Açufepel Comunidade aqui nas ondas da Rádio Com. Por hora, terminamos aqui, mas fica aí o convite para a próxima terça-feira. Vamos trazer o pessoal aqui da Constituinte, o pessoal que organiza aí a Constituinte para debater um pouquinho sobre o tema. Muito obrigado pela participação de todos, a paciência. Em Pelotas são 19 horas e a temperatura 21 graus. Vamos terminar o programa com Baitaca Lida Campeira. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Meu canto é o berro do gado, do gado, do gado, do gado, do gado, do gado, no fundo de uma invernada. É o relincho da manada retoçando na mangueira. Minha garganta missioneira não se entrega e nem se rende, e eu canto pra quem compreende a nossa lida campeira.